Você acompanha, portanto, aqui a audiência pública para debater a dívida aqui do Estado com a União. Deputadas, demais aqui presentes, todos. Agradeço a oportunidade, o convite de vir aqui fazer alguns esclarecimentos que eu acho que são muito importantes e também procurar aqui passar a tranquilidade com relação a este projeto de lei, que eu acho que é um projeto importante porque ele vai permitir que a gente consolide e formalize algo que já foi alcançado, que é uma economia importante para o Estado de São Paulo. Então, se puderem, por favor, já colocar a apresentação que nós trouxemos na primeira página. Essa, infelizmente, é a realidade do comportamento da nossa arrecadação em função da recessão que o país vem enfrentando nos últimos anos. Então, como todos podem ver, e isso não constitui nenhuma grande novidade, houve durante vários anos, a nossa arrecadação começou a crescer menos e depois ela caiu em termos reais, 2014, 2015, 2016. Felizmente, durante 2017, começou uma pequena recuperação, mas a realidade foi que durante 3 anos seguidos a gente teve queda de receita, a gente arrecadou menos em termos reais. Então, a arrecadação caiu. Estamos, na prática, trabalhando hoje com o dinheiro que a gente tinha em termos reais em 2010. Assim como todo mundo teve que apertar os cintos, como as empresas, em muitos casos, demitiram, o Estado também teve que manter as suas contas em dia, mas com menos dinheiro. É importante destacar, por favor, na próxima página, que, a despeito da nossa receita ter caído, felizmente existe o Estatuto da Estabilidade, então o funcionalismo tem a garantia da estabilidade, e mais do que isso, no Estado de São Paulo, teve, durante todos estes anos de forte queda da receita, a garantia e o cumprimento de absolutamente todas as obrigações e direitos de quinquênio, sexta parte, progressões. Isso tudo foi rigorosamente cumprido, pago e continuará sendo. Não há nenhum risco de que isso não continue sendo feito. Inclusive, a proposta de orçamento para 2018, que está aqui nesta casa, já contempla um aumento das despesas de pessoal para justamente poder fazer frente a estas obrigações, que serão, como já disse, cumpridas. Não há nenhum risco com relação a isso por conta deste projeto de lei. Próxima página, por favor. Este projeto de lei cumpre uma formalidade, o PL 920 cumpre uma formalidade possibilitada por duas leis federais, a 148 e a 156, que já são leis, já está aprovado, e no âmbito das quais já foi feita uma renegociação da nossa dívida, a dívida do Estado com a União e com o BNDES. Em 2016, em vez de pagar 15,4 bilhões de reais como serviço dessa dívida, nós pagamos 7,9 bilhões. Este ano de 2017, em vez de pagar 15,9 bilhões, nós vamos pagar 9,2 bilhões.
E em 2018, até junho, que é o período quando ainda tem efeito a Lei Complementar 156 do governo federal, em vez de pagar 8,2 bilhões, nós vamos pagar 6,7 bilhões. Portanto, em cada um destes anos, em 16, 17 e 18, nós estamos fazendo uma economia de pagamento de juros no total de 15,7 bilhões de reais. Então, foi um movimento não exclusivo do Estado de São Paulo, 20 outros estados da federação fizeram essa discussão com o governo federal, que resultou nessa renegociação bem-sucedida, né? E, para o caso do Estado de São Paulo, o efeito disso foi esta economia de 15,7 bilhões de reais de juros, e do ponto de vista dos efeitos no estoque da nossa dívida, como houve também uma mudança nas regras de amortização, né, em vez da gente terminar dia 31 de dezembro de 2016 com um estoque de 240,9 bilhões de reais, houve também, como efeito dessa renegociação, uma redução de estoque de dívida. Pagamos menos juros e diminuímos o tamanho total da dívida. Tá? Então, em vez de 240,9 bilhões, nós vamos ter um estoque de 223, tivemos já no final de 16 uma redução de estoque, portanto, uma redução de estoque também de 17,4 bilhões. Não só diminuímos as obrigações ao longo do tempo, como também aliviamos o futuro. Próxima página, por favor. Agora, então, falando do futuro, né? Tem algum risco envolvido na aprovação do PL 920 com relação ao futuro? Não. Por que não? O Estado de São Paulo, assim como todos os demais estados e a União, né, e os gestores públicos dos estados da União, todos, felizmente, temos que cumprir e estamos sujeitos à Lei de Responsabilidade Fiscal. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, já está fixado há muitos anos... Ali é de quando? Desde 2000, a data da lei, eu não lembrava de cabeça aqui, mas, portanto, há 17 anos, né, a lei estabelece alguns limites e alguns parâmetros para gastos públicos. Não estou falando de nenhuma lei recente ou da negociação recente que impôs um teto de gastos para o governo federal. Estou falando da Lei de Responsabilidade Fiscal, que já estamos acostumados a trabalhar dentro dos limites dados por ela. Pois bem, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece tetos para despesas com pessoal. Do ponto de vista de 2018, a Lei de Responsabilidade Fiscal, já, como todo ano já vinha acontecendo, estabelece um teto para as despesas com pessoal do Executivo e dos demais poderes, mas no caso específico aqui do Poder Executivo, que acho que é o poder aqui onde há mais preocupação, este teto para 2018 implica um limite prudencial de 71,4 bilhões de reais de gasto. Nós enviamos, está aqui na casa, um projeto de lei orçamentária que propõe para 2018 uma despesa de pessoal do Poder Executivo de 69,6 bilhões de reais. Portanto, abaixo do limite prudencial, né, o Estado vem fazendo há muitos e muitos anos, e sem incorrer em qualquer uma das restrições que, se a gente violasse, se a gente ultrapassasse esse teto da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal implicaria em não poder mais fazer contratações, não poder fazer aumentos, não poder fazer reestruturações de carreiras. Tá? Mas isso não vai nos afetar, não nos afetou, não está afetando, não afetará também, porque nós estamos com as nossas
o nosso orçamento equilibrado e este limite também não nos afeta. O limite estabelecido pelo PL 920 para 2018 implicaria num total de despesas com pessoal de 74,6 bilhões, acima do teto que já está dado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele é um teto que, do ponto de vista do Estado de São Paulo, não tem efeito. Ele não se aplica, porque ele está acima de um outro que tem efeito anterior, que é o da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, não tem nenhuma implicação do ponto de vista das despesas de pessoal. Próxima página, por favor. Então, só para reforçar, então, já a previsão de orçamento para 2018 já prevê o que a gente precisa gastar a mais para cumprir quinquênios, sexta parte, progressões e os demais direitos adquiridos. Isso já está assegurado pelo que foi enviado no orçamento para 2018. Com relação às demais despesas, uma situação também semelhante, certo? As despesas correntes primárias, certo, do Estado, para 2017 a previsão é de que a gente tenha despesas correntes primárias de 133 bilhões. A proposta de orçamento da lei orçamentária prevê 138 bilhões, certo? E o limite, se fosse relevante, do PL 920, está acima em 143 bilhões. Então, também do ponto de vista das demais despesas, saúde, educação, segurança e todas as outras despesas, não está nos afetando, não nos afetará. Com relação especificamente aos investimentos, que é uma preocupação de todos nós, né? Porque, afinal de contas, na medida em que o Estado continua fazendo investimentos, a gente tem a tranquilidade e a segurança de que o Estado, agora, quando volta a crescer, não tem gargalos de estrada, gargalos de infraestrutura, a gente continua podendo atender às necessidades da população, né? E aqui também uma ótima notícia. Apesar da situação de queda das receitas que eu usei para começar a minha explanação, o Estado de São Paulo manteve os seus investimentos e manterá os investimentos. O orçamento de 2018 também prevê que a gente continua fazendo investimentos no patamar bastante elevado, apesar da queda de receita, porque é importante você continuar investindo, porque não só temos que continuar cumprindo com as nossas obrigações e mantendo o serviço para a nossa população, apesar da recessão, a gente precisa também continuar investindo, porque a gente tem que garantir que o Estado tem condição de se manter pujante e em crescimento no futuro, né? E isso, felizmente, já está refletido no fato de que é no Estado de São Paulo que a geração de empregos, nessa recuperação que começa agora, está mais forte, né? Nós estamos puxando o processo de recuperação do crescimento em larga medida, porque aqui este Estado também manteve esses investimentos, que também são empregos de trabalhadores trabalhando nestas obras, nesses investimentos. Tá? Então, para resumir, né, o PL 920 nos permite formalizar e finalizar um processo de renegociação que já economizou 15,6 bilhões de pagamento de juros. Pagamos menos juros. Reduzimos o estoque, estamos alongando o prazo de quitação da dívida em 20 anos, né? Tem uma economia menor, mas também é importante, 405 milhões de juros para o BNDES, de pagamento de juros da BNDES, e no caso do BNDES, em vez de alongar por 20, vamos alongar por 10 o prazo de pagamento da dívida. Caso não haja aprovação, as principais implicações serão: a gente fica impossibilitado de usar um saldo de 4,5 bilhões de reais em operações de crédito já contratadas. Tá bom.
na LOA de 2018, a gente já levou em conta essa economia, que eu mostrei que ocorre também em 2018. A gente vai ter que rever o orçamento de 2018 e reduzir outras despesas, outros gastos, porque nós vamos pagar mais juros, né? E vamos ficar impossibilitados de contratar novas operações de crédito, que são fundamentais para a gente continuar investindo. Então, era isso que eu queria esclarecer. Muito obrigado. Está aberto agora, como se trata de uma audiência pública, a primeira inscrita representando o Sindialesp, a Desirê. Bom, em primeiro lugar, companheiras e companheiros, aceitem os cumprimentos dos servidores da Assembleia Legislativa, todos nós juntos, na luta por melhor condição de vida e dignidade para todos os servidores públicos do Estado de São Paulo. Senhor secretário, senhor presidente, senhor líder do governo, eu gostaria de agradecer ao senhor, deputado Barros Munhoz, e também, de maneira especial, à bancada do Partido dos Trabalhadores, que jogou um papel importante na realização dessa audiência pública. E gostaria de tecer algumas considerações ao senhor secretário. Em primeiro lugar, secretário, pela sua fala, dá a impressão que a dívida é um produto recente. Nós não temos, dentro do projeto de lei encaminhado pelo senhor governador, na mensagem, por exemplo, esse subsídio dessas manifestações que o senhor fez agora aqui. E também nós não temos, vendo o seu raciocínio, a sua memória de cálculo disso. Eu acho que é chegado o momento do governo ser transparente, um pouco mais transparente, em relação a essa situação econômica, porque os servidores públicos estão há muitos anos, isso só para falar do período do governo Geraldo Alckmin, pagando uma conta que efetivamente ninguém deu licença que se fizesse, e são orçamentos pessoais, de famílias. E ninguém perguntou para a gente sobre absolutamente nada. O senhor sabe que a Assembleia Legislativa é formada por uma base esmagadora de apoio ao governo Geraldo Alckmin. E que, se nós não tivermos da parte do líder do governo esse canal de comunicação com o Palácio, pela disposição do governador Geraldo Alckmin, que lamentavelmente chama todos nós de Robin Hood às avessas na imprensa, ele também porque ele também é servidor público. Agente político é servidor público. Então, ele está se incluindo também. E isso precisa parar. Eu peço ao senhor, como representante dele aqui, na realidade seria bom também que ele viesse, conversar com os servidores dele. Eu peço ao senhor algumas coisas. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de ter nos autos do processo a sua memória que resultou nesses slides que nós anotamos para poder debater o projeto. Segundo lugar, eu me lembro que no governo federal, antes de se fazer qualquer pacote, e num período difícil da política nacional, mesmo assim, houve uma consideração com os servidores públicos, onde houve um reajuste salarial. E o governo Geraldo Alckmin, tenho que me ater a ele, não teve nenhum reajuste. Eu pergunto aqui, carreiras do Executivo, nós da Assembleia Legislativa temos a database e ficamos dentro da database e negociamos com a mesa. Neste momento, gostaria de convidar a Maria Isabel Abebel, da PUESP. Bem, primeiro cumprimento o presidente da Casa, Cauê Macris, cumprimento todos os presentes, entidades presentes e também o público presente, meus companheiros, funcionários públicos. Começo dizendo o seguinte: vocês viram quantas vezes o representante da Fazenda disse que fez uma economia de 15 milhões com relação ao pagamento de juros. Eu chamo a atenção também para a seguinte questão. Essa medida, na forma de projeto de lei, na verdade, é a materialização dos dois decretos que estão arrebentando a educação, a saúde e os serviços públicos no Estado de São Paulo. Porque nós já estamos há 3 anos com 0 de reajuste. E nós não vemos
na apresentação do secretário da Fazenda, do representante, nenhum indício de dizer, olha, tem isto, tem pelo menos a revisão anual. Nada é oferecido. E eu chamo a atenção para o seguinte, como é que se fala em fazer com que nós tenhamos mais 2 anos de zero de reajuste, de zero de investimento, e ao mesmo tempo ter a desoneração fiscal que permite que empresas fiquem sem pagar impostos e ICMS, e são mais, na educação, 25 milhões a menos do Fundeb. São 170 bilhões de desoneração. Esses são os números que o Diese apresenta para nós. Quer debater número? Vamos debater o número. Mas vamos também mostrar a desgovernança desse governador que não tem tido piedade para com os funcionários públicos. Eu não estou fazendo aqui demagogia, mas tenho que ser sincera. Como é que quer ser governador, vislumbrar ser presidente, se não vai atender os grandes, aqueles que pagam impostos, que são, senão, os filhos e filhas da classe trabalhadora, que precisa de escola, que precisa de postos de saúde, a segurança, cada vez mais violência nas escolas. É lamentável, retire esse PL, para que nós possamos, minimamente, começar a respirar. Forte abraço. Com a palavra, José Gozzi, da Pública. Senhor presidente, senhores deputados, senhor secretário, mostrar em números é muito fácil. É preciso ver o número real que está no bolso dos servidores há 3 anos sem reposição. Sem reposição. Olha só, 2 anos em que não haverá investimentos no Estado de São Paulo. Isso está claro no 920. Claríssimo para todos nós. Ontem tivemos aqui conversando sobre o Hospital do Servidor Público, pedindo, pelo amor de Deus, para o governo colocar os 2% dele, porque nós vivemos só com os 2% dos servidores. E o hospital está um caos. O senhor já imaginou agora suspender os investimentos no Hospital do Servidor? Vai fechar. Com clareza, vai fechar. Eu sou do Tribunal de Justiça. O tribunal encaminha um orçamento para o Estado todo ano, que o governador e a secretaria corta em 50% a verba necessária para o judiciário. Não vai ter investimentos nos próximos 2 anos? Vai fechar. Mas nós sabemos qual é o caminho que nós queremos. Retirada do 920. Vamos discutir com a sociedade o 920. E mais, a nossa reação começa aqui, mas vai longe. Amanhã o serviço público estará parado. Amanhã não teremos serviço público, porque nós estaremos na rua contra o 920. Nós estaremos o tempo inteiro pela retirada do 920. É isso. Com a palavra, o Matheus, da Intersindical. Boa tarde a todas e todos. Evidentemente, viemos aqui da Intersindical somar na luta pela retirada desse projeto, mas é preciso dizer que esse projeto é apenas mais uma etapa de um conjunto de políticas que já dura quase 20 anos. Na prática, os últimos 3 anos já tem sido a aplicação desse projeto, que é de congelamento salarial e de congelamento dos investimentos. Esses números de ajuste fiscal que foram apresentados, eles têm uma origem. A origem é 0 de reajuste salarial. A origem é fechamento de sala de aula, é fechamento de escola, é fila para poder ser atendido no posto de saúde, é gente morrendo antes de ser operada. É assim que se faz esse ajuste fiscal, com uma imensa irresponsabilidade social, que é a base desse governo.
conseguir fechar as contas de um lado e não garantir os direitos sociais de outro. O representante do governo falou aqui como se a crise fosse algo que começou no começo desse governo. Mas esse governo já dura mais de 20 anos. É quase uma dinastia. E em momentos anteriores, quando a arrecadação do Estado de São Paulo batia recordes, essa arrecadação alta não era repassada para os servidores, não era repassada para os investimentos. O crescimento salarial, o aumento dos investimentos, não se deu na mesma proporção que o crescimento da arrecadação, quando não havia crise econômica. E agora, quando há crise econômica, de onde se retira? Das áreas sociais. E, por outro lado, outras medidas que poderiam apontar soluções para os gastos do governo não são tomadas, inclusive por essa casa, que se especializou em arquivar todas as denúncias contra o governo do Estado de São Paulo. Nenhuma CPI aqui é aberta para investigar o que acontece nos contratos do metrô, o que acontece nos contratos do Rodanel. É um profundo silêncio. A casa não funciona com autonomia. Essa casa tem que ter autonomia. E tem que abrir o debate público. Tem que abrir o debate público para que o povo de São Paulo possa se informar sobre o que acontece, dar a sua opinião, que com certeza será que não aguenta mais congelamento salarial e que não aguenta mais tão pouco investimento nas áreas sociais. E, por fim, o representante do governo aqui também falou como se a legislação federal, como se as políticas federais não tivessem relação com o Estado de São Paulo. Tem relação. A principal base de sustentação do governo golpista do Brasil é a bancada do Geraldo Alckmin. Com a palavra, neste momento, o deputado Barros Munhoz. Com a palavra, então, o deputado Barros Munhoz, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores funcionários da Assembleia, pessoal que nos honra com sua presença aqui hoje, telespectadores da TV Assembleia, meus senhores e minhas senhoras, o envio desses projetos para casa, com todo respeito, meu caro secretário, foi a maior burrice que eu já vi na minha vida. Um verdadeiro tapa na cara de quem já está sofrendo. Eu gostaria de pedir sem a todos aumento do de plenário, salário há 3 anos. Deputado Barros Munhoz, segurando o tempo do deputado Barros Munhoz, eu gostaria de pedir, por favor, a toda a galeria, pudesse preservar a fala do deputado Barros Munhoz. Por favor, deputado Barros Munhoz. Depois de 3 anos de sofrimento, sem aumento, os servidores de São Paulo, que são o sustentáculo desse Estado, recebem a notícia de um projeto com este teor. E pior, minha gente, em Minas, os funcionários também foram surpreendidos com um projeto idêntico. Esse projeto não foi redigido em São Paulo. Esse projeto foi redigido em Brasília. O texto do artigo 2º do projeto de Minas é exatamente igual ao texto do projeto de São Paulo. Pro Brasília, secretário, fiante exímio, non do corduco. Esses são os slogans desta terra de bandeirantes. Ninguém precisa nos enfiar goela abaixo um projeto de lei que, além de tudo, e é por isso que eu digo que é burro, fala o que não é para ser feito. Eu já vi burro querer esconder que é burro, mas burro se jaquitar de ser burro, eu nunca tinha visto.
Esse projeto, senhor secretário, o senhor sabe disso, diz o que não vai ser feito. É mentira que vai haver tudo isso que está dito aqui. Não é verdade. Então, para não me alongar mais, porque eu estou muito revoltado, eu quero propor duas coisas. Duas coisas. Eu vejo aqui vários companheiros de muito longe, de bastante tempo, de estrada, onde sempre convivemos, sempre soubemos buscar entendimento. Não basta a gente ficar aqui defendendo maiores salários, não basta a gente ficar aqui defendendo aumento para juiz, promotor, desembargador, não basta a gente ficar defendendo aumento para defensor público. Isso é fácil. Nós temos promotor, opa, esse mais do que nunca, já falei. Nós temos que defender, desembargador, já falei também. Para eles não está nada ruim. Para esse pessoal não está nada ruim. E tem aumento. E tem aumento todo ano. Para eles não falta aumento, não. Rapidinho. Duas propostas. Presidente. Duas propostas, por favor. Por favor, presidente. Duas propostas. Esse projeto só pode ir para a pauta sem passar por comissões ainda daqui mais de um mês, ou perto de um mês. É tempo bastante para Vossa Excelência, que tem conduzido extraordinariamente bem e competentemente esta casa, determinar: o projeto não anda na comissão. E nós vamos nos reunir com as entidades, mas não assim, não no Pacaembu, como nós fizemos por ocasião da lei da SPREV. 5 entidades. Vamos lá. Não é 3 minutos para cada um, meia hora para cada uma. Começa de manhã, vai até de noite. Depois mais 5, depois mais 5. Vamos ficar aqui o dia inteiro. Vamos ficar aqui até buscar uma solução, buscar uma redação que não agrida o funcionalismo, como a redação desse projeto está agredindo. Segundo lugar, vamos fazer uma corrente, porque eu sou líder do governo, sim, e não tenho nenhum problema em dizer que sou, mas eu não renego o meu passado, o passado de prefeito, de secretário da Agricultura e de ministro da Agricultura, que sempre respeitou o servidor público deste país tão injustiçado e tão massacrado. Por isso, eu peço o seguinte, não a bancada do PT, bancada do PSOL, bancada do PCdoB, a nós, da maioria, vamos fazer um pacto e vamos propor ao governador: governador, já demos os 253, já demos os 57, já demos o fundo imobiliário, a arrecadação cresceu, as privatizações renderam, precisa ser dado reajuste urgente para os servidores públicos do Estado de São Paulo. Com a palavra, por favor, com a palavra o Lineu Neves Mazano, presidente da FESP. Quero cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa, a presidente dessa sessão, cumprimentar todos os deputados, deputadas e todos os servidores públicos, todas as entidades aqui presentes. Quero dizer que é um momento muito importante para o debate tão extraordinário que é essa loucura do governo de São Paulo ter coragem de encaminhar um projeto desse à Assembleia Legislativa. Eu, ao cumprimentar o presidente, eu já tinha preparado a minha listinha de fala aqui, que era cumprimentar o deputado Barros Munhoz. Na verdade, ele falou antes de mim, mas eu já tinha colocado isso por quê? Porque nós tivemos a oportunidade de dialogar com o deputado Barros Munhoz e ele demonstrou, quando nós esclarecemos a ele, logo nos primeiros dias que chegou o projeto, e ele demonstrou realmente uma irritação, como ele disse aqui, tamanha burrice. Quero agradecer também o deputado Alencar, líder do PT, que atendeu juntamente com a bancada a apresentação de algumas emendas. E também do deputado Campos Machado, que também atendeu o nosso pedido. Gente,
Falando também aqui, em nome da Nova Central Sindical, que eu participo da diretoria nacional da Nova Central Sindical de Trabalhadores, integrante dessa luta, e também como dirigente da Nova Central, tenho participado das lutas em Brasília. E sei que esse projeto foi preparado lá, como também os secretários de Estados, todos participaram na elaboração do projeto 156, da Lei 156 Federal, que foi elaborado pelos secretários de Estado a mando dos governos, especialmente o governo Alckmin, que traz as regras que esse projeto 920 está submetido, regra essa que o secretário disse não é verdade, porque quando trata de limite de gastos primários, são todos os gastos primários, menos investimento e pagamento da dívida. Portanto, um projeto que veda aumento de salário, veda aumento social, investimento em políticas públicas sociais e tantas outras. Quero aqui aproveitar também, fazer uma reivindicação, presidente, de que nós temos na nossa federação vários sindicatos da segurança que são filiados. E eles tentaram se inscrever aqui, e as entidades da segurança pública, os sindicatos, foram barrados a sua inscrição. Portanto, eu reivindico que tenha espaço para as entidades da segurança pública também fazer. O tempo ele vai se acabando muito rápido, mas eu acho que depois da fala do deputado Barros, líder do governo, ficou muito claro de que nós temos que ter, sim, um grupo de trabalho para discutir, dentro do diálogo, um projeto que possa tratar dessas questões. Boa tarde, cumprimento a mesa na pessoa do presidente, cumprimento, né, todo esse plenário bonito de servidores públicos, na pessoa da presidenta da PUES, professora Bebel, né, inclusive pela quantidade importante de professores que ocupa nesse momento essa plenária. Inicio minha fala primeiro dizendo o seguinte, que ninguém, depois do dia de ontem, que bilhões foram jogados no Congresso Nacional e jogados, alguém tentar nos convencer que os servidores públicos têm que pagar essa conta. Não vamos cair nessa. Segundo, que é muito importante, porque o funcionalismo público é quem segura o Estado na ponta, e no Estado de São Paulo, infelizmente, não há reconhecimento por parte do governador Geraldo Alckmin, que apresenta um projeto desse, e olha, esse é o presente que o governador oferece ao funcionalismo no dia do funcionalismo público. Mostra que não tem respeito nenhum pelos servidores públicos do Estado de São Paulo. Mas, se a audiência pública tem algum significado, e nós esperamos que tenha, eu espero que o secretário leve o recado para o governador, que não convenceu ninguém nesse plenário. Portanto, a retirada do projeto seria sensato por parte do governo. Também é importante dizer que nesse último período, o Estado de São Paulo, ele teve uma bolsa para os ricos, através de renúncia fiscal, de 148 bilhões. Então, bolsa para o rico tem. Quer cortar em cima do funcionalismo público e nós não vamos aceitar. Nós queremos uma auditoria nessa dívida, porque essa dívida, quanto mais você paga, maior ela fica. Então, é incompetência na gestão do recurso público, porque nós estamos no estado mais rico do nosso país. E nós aqui reivindicamos serviço público de qualidade, a retirada imediata desse projeto que não convenceu nem o líder do governo e não convenceu nenhum de nós. Que leve esse recado e que nós queremos, sim, o serviço público e a valorização de cada um. O ideal aqui, secretário, era dizer e apresentar o índice de reajuste para as diversas categorias, que é isso que nós esperamos do estado mais rico do país, porque nós estamos devendo nos bancos, o serviço de saúde é precarizado porque não tem investimento do governo. Neste momento, o Antônio Luiz de Andrada tem a palavra para falar por 3 minutos. Representando o Fórum das 6.
Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Luiz, estou falando pelo Fórum das 6, que representa as universidades estaduais paulistas, que estão sendo destruídas, nossos pesquisadores, nossos cientistas, nossa pesquisa de base, toda a cultura e o desenvolvimento científico, tecnológico desse Estado está sendo destruído e dilapidado por esse governo e pelo governo federal. A falta de investimento da permanência estudantil para que os alunos cotistas que possam permanecer na universidade, que entram pela política de cotas nas universidades, está sendo tratado como coisa de segunda categoria que não merece respeito do governo do Estado dentro dessas políticas. Então, eu estou aqui para deixar claro que nós estamos envolvidos nesse processo. As universidades esse ano não vão pagar o 13º dos seus servidores porque não tem recursos para isso. E o governo fica dando dinheiro para o setor privado com isenções fiscais, com mais de 180 bilhões de isenção no último período. Querem falir o Estado, querem falir as universidades públicas, e isso nós não vamos permitir que ocorra. Com a palavra, neste momento, o deputado Raul Marcelo. Secretário Hélio, presidente dessa casa, os deputados, as pessoas que acompanham a nossa reunião, os servidores do Estado de São Paulo. Aqui tem uma questão importante. Primeiro, de plano, a renegociação da dívida de São Paulo já está valendo desde julho do ano passado. Aliás, o governador só não entrou no vermelho ano passado, o Estado de São Paulo, porque o Alckmin foi um dos articuladores da suspensão do pagamento da dívida de São Paulo. Isso precisa ser dito. Eu sou um defensor da renegociação da dívida de São Paulo. Todos aqui nós devemos defender, inclusive, a suspensão dela, porque ninguém aqui tem título da dívida pública do governo. Quem tem título é o Olavo Setúbal, que foi prefeito biônico de São Paulo na ditadura e é o dono do Itaú. É a família do Bradesco, é a Rede Globo de televisão, são os bilionários desse país que não trabalham e vivem mamando no governo. O ano passado o governo deu 400 bilhões para as oligarquias do país. E não tem dinheiro para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para gerar emprego e para pagar bem os nossos servidores públicos. Então o governo do Estado de São Paulo estava sem dinheiro por conta da crise. E aí o Alckmin foi lá em Brasília e fez essa renegociação. A renegociação foi bom por um lado, porque liberou 7 bilhões só no último semestre do ano passado para poder pagar as contas do Estado de São Paulo. E nós vamos ficar pagando o mínimo durante 2 anos. Estamos pagando o mínimo esse ano. É 25% e depois vai crescendo até em 2 anos voltarmos a pagar o que pagávamos antes. Eu quero pedir para colocar aqui no telão, porque quem fez a renegociação primeiro em 97 foi esse governo. Na época o governador era o Covas e o presidente era o Fernando Henrique Cardoso. Só o outro slide, amigo. A dívida na época era por volta de 50 bilhões, se atualizarmos dá 170 hoje. E ela tinha um indexador, que veio até o ano passado, o IGPDI mais 6. Se nós compararmos a variação do IGPDI mais 6, de 98 até 2016, que foi quando valeu, a dívida de São Paulo variou para 1.295%. E aí, qual era o acordo na época do Covas com o Fernando Henrique? Olha, Fernando Henrique, a gente renegocia a dívida, só que nós vamos pagar ela. E foi vendido isso para todo o povo de São Paulo. Vamos pagar, acompanha o outro slide, vendendo o patrimônio de São Paulo. E aí vendemos tudo, ó. Vendemos a FEPASA, a CPFL, reajustaram a conta de energia 17%. O Brasil tinha uma das energias mais baratas do mundo, o setor eletrointensivo exportava, faliu o setor eletrointensivo no Brasil. O Brasil hoje tem uma das tarifas elétricas mais caras do mundo. Vendemos a Electro, a Bandeirantes, a Comgás, a CESP Paranapanema, a CESP Tietê, o Banespa e mais um monte de coisas, estradas, vendemos tudo o patrimônio de São Paulo. Arrecadamos mais ou menos 36 bilhões, 37. Se atualizar dá um pouco mais hoje. E a dívida está quanto? Pagamos a dívida?
Não, porque a IGPDI mais 6.200, sabe quanto que a dívida está hoje? Em 230 bilhões de reais. E aí, o governador foi lá em Brasília e conseguiu um perdão por 2 anos. Só que em contrapartida, esses 2 anos dá uma folga para ele, está pagando suas contas, vai lançar uns investimentinhos, uns caraminguá, para poder posar bem na foto na eleição do ano que vem, vai posar de que é um prefeito, é um governador gestor, porque o Rio de Janeiro está quebrado, o Rio Grande do Sul está quebrado, e São Paulo não está quebrado, e vai ser a plataforma dele de campanha o ano que vem. O problema é a contrapartida, está entregando a saúde, a educação e os servidores de bandeja para o Itaú, para o Bradesco, para o Santander e para as famílias bilionárias desse país que vivem pendurado na dívida. Essa é a contrapartida. Essa é a contrapartida. Está entregando o povo de São Paulo. E aí não é por 2 anos, secretário, porque o governo vai terminar. Terminando o governo, próximo que vem vai valer esse acordo. E aí tem um problema aqui em relação à dívida. Só para concluir, senhor presidente. O novo indexador é o IPCA, que é a inflação. E ele vem com mais 4%. Então a dívida de São Paulo depois de 2 anos, ou seja, o ano que vem, passadas as eleições, vai voltar a crescer acima da inflação. Então o nosso estoque vai aumentar. Só que a dívida hoje, ela tinha um teto de pagamento da receita corrente líquida real de 13%. Você deve para o agiota 1 milhão, mas você pode pagar no mês um teto de R$100. Você sobrevive, a dívida cresce, mas você sobrevive. Temos um teto aqui em São Paulo. O teto está desaparecendo. E aqui é uma questão importante. O governador, na medida em que a dívida vai crescendo, porque o indexador de 4% vai pressionar, ele vai sentir a necessidade de comprimir ainda mais as outras áreas do Estado de São Paulo. Portanto, no longo prazo, essa renegociação foi danosa ao Estado de São Paulo. No curto prazo, deu uma folga, só que também vai arrebentar com os serviços públicos e os nossos servidores que já conhecem o ajuste fiscal há 3 anos. Então, da bancada do PSOL, quero deixar aqui registrado. Nós vamos votar contra o projeto 920, porque ele é contra o interesse do Estado de São Paulo. Com a palavra, deputado Carlos Gianazzi. Boa tarde a todos e a todas. Olha, eu acho inconcebível a argumentação, com todo respeito, do secretário da Fazenda, a argumentação os números que ele apresentou, até porque nós sabemos que esse projeto 920, ele faz parte do ajuste fiscal, né, que está em curso hoje no Brasil, para transferir recursos públicos para o pagamento de juros da dívida pública brasileira. E nós queremos a auditoria da dívida pública do governo federal e também a nossa aqui estadual, porque é um absurdo. Não há transparência em relação a essa dívida, não só a dívida pública, mas em relação também à dívida ativa do Estado de São Paulo. É inconcebível, nós temos os números aqui, por exemplo, da dívida ativa do Estado de São Paulo, que é superior a 340 bilhões de reais. Nós tivemos recentemente uma audiência pública aqui na LESP, inclusive com o Sindicato dos Procuradores do Estado, que estão presentes aqui, o Derli, a procuradora Márcia, e nós debatemos essa questão da dívida, que é uma dívida monstruosa, bilionária, que não é cobrada pelo Estado de São Paulo. Nós temos aqui os números, as empresas, por exemplo, do ramo frigorífico, esses são os dados do governo. Nós recebemos a lista aqui dos 100 maiores devedores da dívida ativa do Estado, das grandes empresas, que é uma dívida de 78 bilhões. A Sadia deve 1 bilhão e 500 milhões de reais, a distribuidora de carne São Paulo, 1 bilhão e 200 milhões, pode ir passando para mim, Grandes Lagos, 620 milhões, e assim por diante. Assim por diante, a Ambev deve milhões para o Estado de São Paulo, as grandes avícolas, empresas do agronegócio. É um absurdo que essa dívida não seja cobrada. Além disso, essas empresas que eu estou citando aqui, elas têm os benefícios fiscais do ICMS, elas têm isenções fiscais. É um absurdo isso, né? E são financiadoras de campanhas eleitorais de deputados estaduais, federais e do próprio governador Geraldo Alckmin. Então, nós queremos debater a dívida ativa do Estado, a política de desoneração, que o próprio Tribunal de Contas questionou agora quando analisou as contas de 2016 do governador Alckmin, que aprovou, logicamente, porque
o Tribunal de Contas é um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, como é também a Assembleia Legislativa, todos sabem disso. Mas aprovou as contas, mas fez ressalvas. E uma das ressalvas foi justamente a de que o Estado dá muita desoneração, e a desoneração não tem transparência, ela é obscura, e que o Estado não ganha nada com isso. A população não ganha com a desoneração, quem ganha é o setor empresarial. Então esse é o debate que vem na frente de qualquer outro tipo de ajuste fiscal aqui no Estado de São Paulo. E além disso, todos sabem que os servidores, as servidoras, os deputados, que há muitos anos que os salários são arrochados e defasados dos servidores. O governo, por exemplo, em 2015, publicou o decreto 61.132, congelando os salários, dificultando os reajustes salariais e a reposição das perdas inflacionárias. Como foi dito aqui também, o governo não respeita a database salarial dos servidores há muitos anos, que ele afronta a legislação. E tem mais, o governo não atingiu, isso eu quero fazer o debate que o secretário explique, porque nós temos dados oficiais aqui dos últimos meses, dando conta de que o governo não chegou nem no limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela tem 3 limites, a Lei de Responsabilidade Fiscal, tão defendida pelo governo, que nós questionamos. A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei dos banqueiros, dos rentistas e dos especuladores da dívida pública, né? Mas o Estado de São Paulo nunca chegou nem no limite de alerta. Tem um limite de alerta, um limite prudencial e um limite máximo. Ele não chega nem no limite de alerta. Então, nunca houve investimento dos servidores no Estado de São Paulo. Essa é a grande verdade. O que existe é uma política de ódio do governo do PSDB, dos governos do PSDB, contra os servidores públicos, né? Agora, só para finalizar, eu concordo com 90% do que disse o deputado Barros Munhoz, líder do governo, mas eu não concordo com uma questão que ele levantou, que aí é a chave. Todos acharam estranho o deputado Barros Munhoz contra o projeto do governo, criticando o governo. Também nós entendemos o seguinte, no final ele disse, nós vamos debater exaustivamente até chegar a algum acordo. Nós não vamos aceitar a aprovação desse projeto, até porque, mesmo que ele não atinja servidores públicos, que eu duvido, porque nós não vamos aprovar aqui um cheque em branco para o governador Alckmin, para o PSDB, nós não acreditamos nisso, mas mesmo que haja essa garantia numa nova redação, nós temos que entender que o que vale é o projeto federal, é a lei federal. E tem mais, deputado Gianazzi, mesmo que os servidores sejam blindados com essa suposta nova redação, nós temos que entender que haverá o congelamento do investimento nas áreas sociais, como... Finalizando, senhor presidente, finalizando. E não haverá mais investimento em educação, em saúde pública, não haverá construção de novas escolas, novos hospitais, e toda a população será penalizada. Então, nós não aceitamos aqui o projeto 920, mesmo que ele faça essas ressalvas aos servidores. Então, nós queremos a retirada imediata. Agradeço a palavra do deputado. Estando encerrada os deputados inscritos, eu passo a palavra ao secretário Elcio Tokeshi para as suas considerações. Senhor presidente, obrigado. Queria agradecer a todos que falaram, prestamos atenção, estou aqui com a assessoria, a gente colheu todos os comentários, as sugestões. Nossa presença aqui é a demonstração concreta da vontade de dialogar, de ouvir, de conversar, né? E queria aproveitar para fazer aqui um agradecimento sincero a todos os servidores públicos do Estado que estão fazendo este sacrifício que é importante reconhecer. Não é fácil ficar sem reajuste. Pelo contrário, é muito difícil. Mas os servidores do Estado de São Paulo, no seu melhor espírito público, estão fazendo o esforço e o sacrifício, estão
trabalhando para contribuir e manter os serviços públicos. Isso precisa ser reconhecido. Estou aqui publicamente reconhecendo e agradecendo esse esforço que está sendo feito pelo nosso funcionalismo. Agora, gostaria também de deixar muito claro que eu não acho correto falar em desgoverno. Não acho correto falar em desarranjo, Os salários estão sendo todos pagos em dia. Neste Estado não há parcelamento de salários. Neste Estado não há atraso dos salários. Neste Estado não há parcelamento de 13º. Estamos pagando, como sempre pagamos, metade do 13º no mês do aniversário do nosso servidor. Não há nenhuma situação de descontrole. Pelo contrário, não é fácil e houve sacrifício de todos. Esta é uma situação que escapa à vontade de cada um de nós individualmente, mas podemos todos também juntos ter orgulho de estarmos trabalhando para manter o trabalho e os serviços do Estado em boas condições. Senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado.